eu sou Aparecida Ferreira. Estou aqui para conversar com o deputado Eduardo Barbosa. Ele que participou do Fórum de Empregabilidade das Pessoas com Deficiência. Deputado, o que ficou de mais relevante desse encontro? Olha, Aparecida, aqui na Câmara dos Deputados, sempre, em algum momento, suscita-se a discussão da lei de cotas que existe no mercado de trabalho para as pessoas com deficiência. E, geralmente, são segmentos de empregadores que querem mudar essa lei, fazer com que a lei de cota não seja concretizada da forma que está prevista na lei. Nós fomos provocados lá na Comissão da Pessoa com Deficiência, inclusive por empresários, querendo incluir os aprendizes com deficiência dentro da lei de cota, porque a lei hoje não prevê isso. A lei prevê que computa o trabalhador com deficiência, aquele registrado e que foi realmente admitido na empresa. Aprendiz é outra lei e você não pode somar as duas para efeitos de cumprimento da lei de cota. Isso é uma polêmica muito grande. Nós não concordamos mesmo, porque o que a gente quer garantir é que a partir da condição de aprendiz ele seja contratado pela empresa. Ele não pode ficar como aprendiz o resto da vida. Ele tem que ser considerado um trabalhador que tem um período de formação de aprendizado e logo ser observado pela empresa como capaz para exercer suas funções. Então foi um debate muito amplo, onde veio desde um representante da Fiesp a experiências exitosas de várias empresas. Nós tivemos surpresas muito agradáveis. Por exemplo, a Johnson & Johnson é uma empresa altamente inclusiva. Inclusiva não só para pessoa com deficiência, também para pessoa com deficiência. Ninguém sabe, e para nós também foi uma surpresa, a Johnson & Johnson no Brasil tem mais mulheres trabalhadoras do que homens. Então lá eles colocaram em torno de 54% de trabalhadores são mulheres, já diferenciando do quadro geral, inclusive em cargos de chefia, em cargos de coordenação. Outro grupo que eles atendem também é a população negra, que tem um percentual altíssimo, é uma política incluir o negro na empresa, e tem outra política de integração do grupo GLBT e mais. E tem o quarto grupo, que é de pessoas com deficiência. Então, hoje, eles têm um quadro imenso, cumprindo não só pela obrigação da lei, mas como uma concepção da própria empresa, que ela tem que exercer esse papel social. E eles trazem resultados extremamente satisfatórios. Diz que isto já é um princípio da empresa desde a sua fundação e da sua criação. Lógico que foi evoluindo esses segmentos incorporados no mundo do trabalho. E tivemos experiências da Camadoro, tivemos experiências do emprego apoiado, que já é realizado por diversas empresas públicas, contrapondo essa ideia que muitos empregadores têm, que o trabalhador não é qualificado ou habilitado para o serviço, que não tem condição de preencher, que eles tenham os cargos, mas não aparece. Então, esse diálogo também nós temos que construir para poder desmistificar alguns conceitos e facilitar o processo de integração dos movimentos das pessoas com deficiência com as empresas. Então, considero que o saldo foi muito positivo. Como sensibilizar o empresariado? O senhor não considera que, para cumprir as leis de cotas, seriam necessárias medidas até punitivas? Já existe, a lei determina a punição, e nós temos os órgãos fiscalizadores, que é o próprio Ministério do Trabalho, que vai até as empresas para verificar se essas vagas estão sendo respeitadas. E nós temos também o Ministério Público do Trabalho, que numa outra instância também aciona. E geralmente a punição é com multa, e multas pesadas. No entanto, tanto o Ministério do Trabalho como o Tribunal Regional de Trabalho, num primeiro momento, eles dão um tempo para fazer a adequação e as adaptações. Com alguns, inclusive, assinam também alguns instrumentos de ajustes, para que haja um prazo suficiente para
o preenchimento dessas vagas. Então, sempre tem um termo de ajuste de conduta prévio à punição. Então, isso é importante. O que nós fizemos aqui é colocar lado a lado, muitas vezes, aquele empresário que resiste com os empresários que estão fazendo. Então, a experiência melhor é daquele empresário que já incorporou com uma cultura empresarial. E tem um estudo de uma pesquisadora da Universidade Federal de São João del Rei, a professora Nivalda, que estuda essa questão da inclusão no mercado de trabalho da pessoa com deficiência há muitos anos. Ela mostra claramente as empresas que incorporam isso como concepção filosófica da empresa, é muito facilitado o processo de permanência desse trabalhador com deficiência. Aquele que não incorpora como concepção filosófica, né, e que só está cumprindo a norma legal, o trabalhador até chega, mas não permanece. Porque o ambiente também é um ambiente de descaso a essa pessoa, muitas vezes. É um ambiente que não estimula, não incentiva. É um ambiente que faz de conta que empregou, mas essa pessoa não exerce nenhuma função. É só para constar num relatório que tem. Então, e tudo, uma lei para ser aplicada, você tem que ter uma cultura modificada. E é isso que nós temos que trabalhar. E o que o senhor recebe dos portadores de necessidades especiais nesse sentido? Então, vamos corrigir-se, das pessoas com deficiência. A gente não usa mais portador e necessidades especiais. E é bom que você tenha falado dessa forma, porque até hoje a gente corrige até os deputados, que às vezes falam de forma equivocada, porque ninguém importa nada. Correto, então? Pessoas com deficiência. Tá. A característica deles é a deficiência, eles têm uma deficiência, mas eles não portam. Eles queriam portar, porque portar você pode deixar de portar a qualquer momento. Você deixa ali, eu porto esse óculos e deixo de portar. Pois bem, então é um termo que está em desuso mesmo. Mas tem uma outra questão nessa terminologia que é interessante. É você colocar o substantivo. Porque quando você coloca pessoas portadoras de deficiência, você dá ênfase ao portador. Nós temos que dar ênfase ao substantivo pessoas. Pessoas. É o Antônio, José e a Maria, é a pessoa. É o homem e a mulher com deficiência. Então, a caracterização do ser humano, ele tem que anteceder a qualquer outro adjetivo. Então, isso pode parecer pequeno, mas ninguém gosta de ser chamado pelo defeito. A pessoa gosta de ser chamada pelo nome, né? Isso de uma forma geral, uma regra geral. Agora, o que eles nos trazem, que é a sua pergunta, né? Nos trazem essa dificuldade. Eles chegam na empresa muitas vezes, até são contratados, mas eles ficam num cargo a vida inteira. Ou seja, eles não são estimulados à promoção. Isso é o mais comum que chega. Então ele entra lá como contínuo e vai ficar contínuo o resto da vida. Ele entrou como serviços gerais, vai ficar como serviços gerais o resto da vida. Sem um processo evolutivo. E, inclusive, isso é desestimulante. Porque ele, às vezes, chegou junto com o colega, viu o colega melhorando e ele continua da mesma forma. Então, isso mostra que a empresa não está preocupada em trazer um processo de evolução para essas pessoas. E eu não posso aceitar aquele argumento que é muito comum. Ah, mas ele não veio preparado. Quando você chegou na rádio pela primeira vez, quando você saiu da universidade, você era preparado assim? Onde você se preparou? Lá dentro. Em serviço. Claro. E seus colegas te ajudaram? Sim. Muito. Muito. Você se espelhou, foi buscar ajuda. Claro. Eu sou médico. Eu aprendi, eu saí da universidade pronto. Mentira. Eu fui aprender na marra. E quando os desafios me chegavam, de coisas que eu nunca tinha visto, eu tive que ver e aprender. E todos os colegas e todas as pessoas que estão nos vendo e ouvindo sabem disso. Eu posso até ter chegado já com um cabedal de qualidades, mas quando você é desafiado na rotina, no cotidiano e nos imprevistos da sua profissão e do seu trabalho, é que você tem que criar caminhos, e aí você pede ajuda. A pessoa com deficiência parece que tem que chegar prontinha, e se ela tem um deslize ou um erro, já é justificativa. Está vendo? Não tem condição. Então isso caracteriza um processo discriminatório. E ninguém vai formar ninguém pronto. E a pessoa com deficiência, muito menos, porque as oportunidades delas foram muito menores. Por isso, lei de cotas.
Porque se não obrigar, ou traz essas pessoas para cá, eles não mudam essas concepções dentro das próprias empresas. E tem uma metodologia que é chamada emprego apoiado, que é uma das melhores, principalmente com pessoas com mais dificuldades, com maiores habilidades, com piores habilidades já conquistadas. O emprego apoiado é você preparar a empresa toda para serem apoiadores daquele colega quando chega. E que você vai adaptar não só a estrutura física da empresa, mas também as atitudes dos colegas junto a ele. Falei demais. Não. Muito obrigada, o deputado Eduardo Barbosa, presente aqui na TV do Bem. Deputado, parabéns. Valeu. A presença do deputado Eduardo Barbosa, direto de Brasília, Aparecida Ferreira.